eu acho que as visualizações do vídeo de ontem, né, as visualizações, que foram poucas, né, foram baixíssimas, talvez sejam descontadas todas hoje, né? Porque demorou, mas chegou. Eu finalmente assisti Zootopia e eu vou comentar a minha opinião, né? Mas antes, eu vou dar um resumo desse filme para quem não viu. Para quem viu, já vai saber, né? Tipo assim, primeiramente eu tava muito indeciso se eu via ou não esse filme, porque quase ninguém tava falando desse filme, velho. Você que assiste aí e assistiu o filme vai concordar comigo. Eu acho, não sei. Não sei sobre a sua opinião. Mas você vai concordar comigo que teve pouquíssimas análises desse filme. Pouquíssimas análises. As duas análises que eu vou deixar na descrição foram do Clark e do Projeto Corneta. Ambos vão estar aí na descrição pra você ver. E cara, tipo assim, demorou muito pra poder ver esse filme. O filme estreou em novembro e. E agora em janeiro que eu vou ver. Pelo amor de Deus. Mas. Acho que valeu a pena, né? Não essa espera. E tipo assim, no Divertidamente, não sei se vocês vão lembrar, mas quando eu fiz a análise de Divertidamente, demorou também pra sair, mas não é porque eu tinha assistido o filme muito atrasado. Eu assisti mais 3 vezes pra me entender. Então, tipo assim, eu assisti só a vez do cinema mesmo. E esses sites piratas aí, né? Eu até cheguei a publicitar eles, né? No vídeo justamente do Divertidamente, né? Esses sites piratas só dá pra você assistir o filme quando tá sendo exibido no cinema e você não tem dinheiro, né? E minha dúvida é se os caras gravam. Acho que gravam no cinema, porque o áudio é muito baixo. A qualidade do áudio tá louco. Mas enfim, o link vai estar na descrição da Pobreflix. Esse foi o que eu achei, né? Lembrando que dá pra você assistir só durante o filme. Ontem eu testei, tá funcionando, show de bola. Agora vamos, né? Lembrando que o resumo desse filme, tipo assim, eu tento assistir os filmes, meus amigos e minhas amigas. Questão pelo menos de análise, por exemplo, o Utopia, eu tentei assistir totalmente focado no filme. Tentei, né? Só que de noite eu esqueci tudo. Quando eu fui dormir eu esqueci foi tudo. Então acabou que eu tive que reprisar. Até anotei algumas coisas aqui, né? Obviamente, porque eu assisti o filme na terça-feira, velho. Na terça-feira, dia 13 de janeiro, né? Caso alguém venha, tipo, daqui a 1 ou 2 meses assistir esse vídeo. Bom, vamos lá, meus amigos. Primeiramente, eu nunca vi um filme da Disney começar trazendo cenas do anterior. Nunca vi, tá ligado? Relembrando o anterior. É o seguinte, camisa super discreta do Pink Floyd, né? E não tô divulgando nada não, foi eu mesmo que fiz, lá na gráfica. Mas, assim, meu amigo, o filme, ele acontece depois, né? Semanas depois dos acontecimentos do primeiro. Tá ali que o primeiro filme eu assisti muito, né? Porque acho que o primeiro filme foi lançado antes também do Disney Plus e tal. Acho que pra mim até que foi fácil, né? E depois disso, né? Depois disso, eles têm um caso pra poder resolver. Que eu até anotei, foi quadrilha de contrabando do Tamanduá. Pois é, não anotei. Eu copiei o resumo do Wikipedia, não vou nem mentir, velho. Como eu tava com tanta preguiça de assistir de novo, né? Mas tipo assim, é porque eu fazer análise de filme é bem difícil, né? Tipo, no meu outro canal. No meu outro canal eu fazia direto, porque o meu outro canal não era nem de futebol. Aí, meu amigo, se você não considera Judy Hopps e Nick Wilde como casal, você tá buscando, velho. Tem uns momentos que parece sim. Tipo, nessa parte aí de mãe e pai beneficente, né? Só que, tipo assim, o pessoal da polícia, né, tem pessoal novo, né? Tem gente nova. Tem um tamanduá e uma zebra lá. Uma dupla de tamanduá e uma dupla de zebra, né? Não sei pra quê. Eu não sei pra que dupla, mas até que eu acho uma boa ideia, né? E, tipo assim, eles foram primeiro, né? Foram primeiro que todo mundo já, né? Foram primeiro que
todo mundo, primeiro que todo mundo. Só que aí percebendo, né? Percebendo a merda, né? Acabaram que eles perdem emprego, né? Esse filme, o começo desse filme, pelo menos com essa parte que perde emprego, lembra muito, pelo menos na minha opinião, a parte do meu malvado favorito 3, que eu assisti muito também, quando o Gru e a Lucy perdem o emprego. A diferença é que no Utopia tem uma recuperação, né, que eu chamo, né, uma terapia, né? Coisa mais normal do mundo nessa década de 2020 atual é terapia. Muito normal isso, ainda mais com pandemia e ansiedade e depressão, ó, em cima, né? Infelizmente. Aí, meu amigo, aí, cara, eles vão, tipo assim, acho que eles vão pro baile, né, tá tendo lá o centenário de Utopia, né? Então, bem nova, né, a cidade, né? 1926, 1925/1926, 2025/2026, a data de lançamento do filme, né? Tipo assim, meu amigo, depois, né? Depois que eles entram, eles até se disfarçam, obviamente, né? Não vou ficar muito comentando do filme, meus amigos. Não vou, porque é minha opinião. Tô dando um resumo rápido de tudo que aconteceu. O resumo de verdade vai estar na descrição do Clark do Projeto Corneto. E tipo assim, meu amigo, a Judy acaba encontrando o Pata Alberto, que eu sempre fiquei chamando de Adalberto, mas não, os trocadilhos desse povo é tudo difícil de decorar, né? Tipo, por exemplo, não sei qual é o exemplo, não sei se você caiu nesse erro, né, de ortografia, né, confundir o Adalberto com Pata Alberto, né? E aí, meu amigo, aí a cobra lá, né, eu fiquei chamando o Arbeloa de cobra no último vídeo, porque, por causa, né, do Gary e tal. E assim, tudo de presepada, de merda que o Nick fez nesse filme é interessante. Mas até que chegou a torcer pra... Até cheguei a torcer pra ele, né? Quem não torceu pra ele é maluco. Acabam mostrando a luz, né? E debaixo da coberta tinha a cobra, o Gary, né? O Gary, todo mundo ficou lá assustado lá e tal. Né? E aí depois, velho, depois você acaba encontrando o livro, né? O livro lá, ele acaba dizendo que, o Gary, acaba dizendo que não é do mal para ajudar a família que tinha fundado a cidade de Utopia, né? A bisavó do cara tinha fundado, só que acaba que o Nick dá uma frigideirada, eu nunca ouvi falar desse termo, mas, né, eu não sei o que é melhor, frigideirada ou panelada. Panelada é pra comida, então frigideirada até que deu certo. E acaba que a polícia foi bem chata nesse filme, né, a polícia foi bem chata, né. Só lá no final que eles ajudam realmente a Judy e o Nick, o Nick e a Judy. E acaba que os dentes, né, do Gary acabam matando o chefe Bug, né? Ele, pessoal, o cavalgante, né, de novo, né? Eu tava me lembrando do trocadilho, né? Não é cavalcante, né? Cavalgante, né? Que é um cara, um cavalo mesmo. O humor desse filme é genial. O humor desse filme é genial. Se você gosta de filme de humor, aí. Genial. É genial. E acaba que depois que o Gary, as presas, né? Os dentes do Gary acabam encostando no Bogo. Ele, a Judy e o Nick acabam sendo os principais suspeitos, né? De terem matado o chefe Bogo. Mas depois ele passa bem. Depois, se eu não me engano, né? Tentando lembrar aqui. Depois eles vão lá pro Sr. Big, né? Eu até anotei aqui. Sr. Big. E eles conhecem o Castor, né? Após isso tudo que aconteceu aí, né? Após o Castor. Sendo que eu não sei se foi antes ou depois, mas Disney ama colocar referência em seus filmes, né? Inclusive nessa parte aí que eles acabam, que a Judy acaba conhecendo o Gary e o Nick. O Nick só conhece o Gary no final. Que a Judy acaba conhecendo o Gary, né? Vendo pela primeira vez ele, né? Nessa situação aí do chefe Bug e tal. Tem uma referência a Ratatouille, né? Assim, meu amigo, tem muita referência nesse filme. Muita referência. Se você assiste Sessão Nerd, tá ligado? Tanta referência que tem.
easter eggs, né? Esse filme, ele é só da Disney, não é da Pixar, né? A gente... Que assim, quando é filme da Pixar, a gente vê duas referências que não saem de moda. Que é a bola do Toy Story, lá ele, né? Mas, e o A113. As referências que mais aparecem no filme da Pixar é esse. Mas não, mas como é um filme só da Disney, não tem essas referências aí. Né? E o camaleão que acaba aparecendo lá na outra cidade, né? Lá dos répteis e tal, ele tem um visual, um estilo muito lembrado do Rango, né? Quem assistiu o Rango aí sabe, né? Rango também tem muita referência. Né? E assim, meu amigo, depois teve mais... quando eles conhecem o Castor, eles acabam indo pro negócio lá das águas lá e tal, não sei das quantas. E depois são levados por uma morsa, né? Por um rio marinho bem bizarro. Papo 10. O meu ranqueamento dos personagens é tipo assim: o Castor era disparado, pelo menos na minha opinião, o mais ruinzinho dos três, né? E tipo assim, era o mais ruinzinho, tá ligado? Mas o humor, né? E, tipo assim. Inclusive é uma coisa que eu tenho que levar pra vida, né? Eu tenho 14 anos já e eu vendo filme infantil. Eu não sei onde é que eu vou. Onde é que eu vou parar. Mas, gente, a Disney é simplesmente a maior empresa do mundo. O que seria do mundo sem a Disney? O que seria? Aí, continuando, o Gary de novo pega o livro. Depois a gente vai falar do Gary ainda mais, na minha opinião. Depois teve mais uma perseguição do cara, né? Contra o cara, né? O Nick salva a Judy após o afogamento, né? E tipo assim, não dá pra salvar tudo não. Essa é a verdade. Né? A Judy quer salvar tudo, é insistente, quer salvar tudo. Não, quer salvar todo mundo, na verdade, quer salvar todo mundo, só que não dá pra salvar todo mundo. Né? Infelizmente, todo mundo morre, sempre acontece uma tragédia. É isso, não dá pra salvar todo mundo. Não dá pra salvar todo mundo. Nem Jesus Cristo conseguiu, né, salvar todo mundo. Vê, pregar na cruz. Não vou ficar falando de religião aqui. E aí, meu amigo? Aí depois o Nick é preso. Né? Acho que é pouco tempo depois, né? Depois desse afogamento, eles acabam encontrando aquelas duas cabras, lá no topo da montanha. E depois, se não me engano, o Nick é preso. E acaba encontrando o mesmo Castor, né? Inclusive, quando acabou o filme, a minha mãe tinha perguntado como é que o Castor tinha saído da prisão, né? Ninguém sabia, eu nem sabia, mas eu descobri que foi por uma chave de madeira que ele mesmo tinha feito. Né? E acabam saindo da prisão, né? Encontram a ex-prefeita Bellwether, né? A ovelha lá e tal. Inclusive, conseguiram soltar ela, né? No final do filme. E a Judy, o Gary e o Pato Alberto chegam à muralha. Cara, o final desse filme pra mim é a melhor parte. Não o final dele, mas a reta final, cara. A reta final. Porque, tipo assim, a Judy quase que ia morrendo. O tanto que a Judy quase ia morrendo nesse filme, meu amigo, não tá escrito. Teve esse afogamento. Teve uma parte do final que ainda vou falar daqui a pouco. Que é a parte que o Pato Alberto envenena ela. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E também que quando o Javali atira, né? Com a arma de verdade, o Flecha tá lá pra salvar. O Flecha é o único que respeita o Nick, né? Eu, inclusive, fui pesquisar se bicho preguiça era presa ou predador. E o Flecha é uma presa, né? Você vai entender aí, né? O carro do Flecha acaba salvando a Judy, né? E aí, meu amigo, aí acontece o que eu acabei de falar aqui agora, né? Minha meta tomou um susto, eu nunca vou me esquecer dessa parte, que foi quando o Pato Alberto finge que vai envenenar a Judy. Mano, minha mãe tomou um susto, você tá doido. Só que depois ele realmente envenena ela e deixa o Gary lá no frio, né? Tadinho do Gary. E ele abandona lá e rouba o antiveneno do Gary lá e tal, que é a caneta, né? A caneta antiveneno.
Tem uma coisa que serve em Zootopia é caneta, viu? Porque a Judy tem uma caneta, né? Que é a da cenoura, que representa a amizade entre ela e o Nick. E a caneta anti-veneno do Gary. E o Nick ainda briga contra o Pato Alberto pela caneta, né? Deixa eu ver aqui, aqui. Que é arremessada pra longe, né? E o motivo do Pato Alberto voltar é pra poder salvar a família lá, né? O pai dele matou até a própria empregada, você vê o nível. Canalhas, como diz o Clark no... Se você for clicar aqui na descrição, canalhas. O Nick joga a caneta pro Gary, que cura a Judy e acabam prendendo o homem, né? Acabam prendendo o cidadão. Tem até um labirinto, né? Faz referência ao Iluminado, que eu descobri isso, obviamente, depois de ter assistido o vídeo do Sessão Nerd, né? Não vou deixar o link na descrição do Sessão Nerd, você vai pesquisar lá, né? Que dá uma trabalheira desgraçada colocar link. Mas eu vou colocar mesmo assim. E aí, meu amigo, aí que prende, né? Aí que prende. Depois eles chegam na casa do Gary, emocionante demais. E os animadores deram a vida, velho. Você vê lá o bagulho. Realmente colocaram as escamas do Gary lá. É brincadeira. É brincadeira. Aí depois o Pato Alberto, só pra poder criar pra mim a expectativa que vai ter outra reviravolta no filme. Na verdade vai ter uma cena chocante, né? Que ele acaba jogando bagulho de fogo lá. E assim como o Nick tinha dado uma frigideirada no Gary no começo do filme, no meio, os javalis, como eu falei no começo do vídeo, finalmente fazem uma coisa útil. A única coisa útil que eles fizeram nesse filme foi dar uma frigideirada no Pato Alberto. E depois no final o Gary acaba reencontrando a família, né? E é isso, né? Esse foi o resumo do vídeo. Não, esse foi o resumo do filme. Agora, minha opinião. Eu fiz o resumo, galera, porque minha opinião é curta. É curta, tipo assim. Eu nem anotei quanto Zootopia vendeu, né? Nem lembro. Eu só sei que arrecadou 1,5 bilhão. Primeira vez que eu ouvi, eu achava que tinha arrecadado 1,5 milhão, mas não, foi 1,5 bilhão que arrecadou Zootopia. Nem público infantil, né? Até eu conseguiria. Eu tô zoando, não. Mas qualquer um consegue. Qualquer um consegue. E, tipo assim, cara, eu vou... Se tu... Tipo assim, não ficou torcendo pro... Ah, deixa eu falar uma coisa também que eu acabei esquecendo de falar também. No final, o quase beijo lá, tá doido? Eu não falei porque podia ser spoiler pra quem não viu. Agora sim, vamos entrar na minha opinião. Como eu falei, arrecadou 1,5 bilhão, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês, meus amigos. Se você gosta do Gary assim como eu, se achava que ia ter um aprofundamento na história, porque nas 300 e tantas capas do Zootopia que eu vi, todas tinham o Gary, todas. Faz as contas aí, ó. O filme do Zootopia tem 108 minutos. 108 minutos. 1h e 48 minutos de duração. O filme tem quase 2 horas. Sabe quantos minutos que o Gary aparece? 25. 25. Isso é tipo praticamente um episódio do TDC inteiro, né? Eu sei que os últimos 2 episódios do TDC, os 6 e o 7, passarem de meia hora, mas a média do TDC é essa, 25 minutos. Mesma coisa, tá ligado? O vídeo mais longo do canal tem menos do que uma participação do Gary. 23 minutos e 54 segundos é o vídeo mais longo do canal, né? Um pós-jogo de Internacional eu faço. Cara, assim, não é aquela continuação que vai superar o original, muito longe disso, mas eu acho a história dele, do Zootopia 2, melhor do que a do primeiro. Porque a do primeiro é mais bobinha, pelo menos na minha opinião, né? A história do 2 também é bobinha, porém mais complexa e tem reviravolta. Uma coisa que eu acho raríssima nos filmes da Disney. Tem uma reviravolta no meio. Cara, tipo assim, Judy... O que eu falei também, né? Judy queria tentar salvar todo mundo, mas o Nick é mais... Se o Nick é tipo mais fora da lei no primeiro filme, esse filme ele entende
o que ele tá fazendo, né? Ele entende as coisas, né? Porque ele começou a trabalhar, né? Começou a trabalhar como policial, e aí, né? Policial, tá ligado? Né? Policial você tem que ter mais seriedade pro trabalho, né? Quem é policial sabe disso. Assim, meu amigo, não é aquela continuação, mas acho que é tipo melhores continuações da Disney, né? Porque, tipo assim, a Disney tem 300 e tantas continuações, né? Inclusive tem até lá na parte do que Doninha que aparece, né? Aparece Frozen 12. Ou seja, tem mais 10 filmes de Frozen pela frente, né? Então, veredito final para fechar o vídeo, que já tá em 20 minutos de duração, quase 21. Eu vou dar, meus amigos, eu vou dar um 7,5 esse filme. O Gary, ele leva um 8,5 sozinho. Se tivesse pelo menos... O problema é que o Gary ele aparece no... Ele aparece no início do filme, né? Ele aparece no início, né? Que eu digo. Não logo no começo, mas no início, quando eu estou resolvendo aquele caso lá da Luar. E... Resumindo, eu gosto muito da história do segundo filme, mas não supera o original. O original é muito bom. Mas a história, a reviravolta que tem no final, quase beijo que tem do Nick na Judy é impressionante. E é isso, né? Essa foi a minha opinião sobre Zootopia. Se você não assistiu o filme Zootopia, tipo assim, eu obviamente fui primeiro assistir no cinema, né? Pra poder ver, né? Esses sites piratas aí, meus amigos, não dá pra confiar não, viu? Não dá pra confiar. Uma ruma de anúncio no meio. Eu fico colocando esses sites piratas aí só durante quando o filme tá sendo exibido no cinema, certo? Porque, tipo, se tu colocar depois aí, meu amigo, depois já vai estar já no Disney Plus, já. Porque esse filme, eu não tenho Disney Plus aqui em casa, infelizmente. É aquele tipo de filme que eu vou ver só, tipo, uma vez na vida. E olha lá, né? Então é isso, né? Eu finalizo esse vídeo falando que Utopia é um 8, 7,5, né? No mínimo, 7,5 no mínimo, 8 no máximo. Então é isso, espero que tenham gostado da minha opinião. Um abraço pra todo mundo e até mais.